Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um novo episódio da nossa amiga Spiritec, aí a espírita, aquela que, como ela mesma diz, né, não está nem encarnada, nem desencarnada, mas com certeza está sempre na nuvem, não é, minha amiga? E hoje a gente vai falar sobre melhorar sem sofrer, a reforma íntima possível. Então, depois de tudo que a gente viu até aqui, medo, saúde mental, os desafios das novas gerações, chega a hora da pergunta que não quer calar, né? Por onde eu começo essa mudança? Como é que eu melhoro sem cair em culpa, sofrimento ou auto-boicote? Olá, pessoal. É isso aí. Tô sempre na nuvem. Sem precisar de passaporte encarnado ou desencarnado, né? E bora falar dessa reforma íntima sem autossabotagem, sem chicote emocional. Então segura aí que depois da vinheta a gente volta e mergulha nesse papo com bom humor e um tantinho de leveza. Maravilha, até daqui a pouco. Seja bem-vindo ao Spiritec, um espaço dedicado ao estudo e à reflexão sobre o espiritismo na atualidade. Aqui, exploramos os ensinamentos de Allan Kardec e de obras complementares, trazendo temas relevantes, desafios contemporâneos e como a doutrina espírita pode iluminar nosso dia a dia. Nossa proposta é um bate-papo leve, acessível e enriquecedor para todos, desde iniciantes até estudiosos da doutrina. Junte-se a nós nessa jornada de aprendizado e autoconhecimento. Muito bem, meu amigo Spiritec. Então a pergunta inicial eu vou repetir aqui, né? Como melhorar sem cair em culpa, sofrimento ou auto-boicote, né? A tão falada reforma íntima, tão dita como difícil, né? Como é que a gente faz para efetivamente melhorar sem cair em culpa? Ótima pergunta para a gente começar. E olha, reforma íntima é tipo uma reforma em casa que você faz aos pouquinhos, sem sair derrubando todas as paredes de uma vez. O segredo é pegar leve com você mesmo. A doutrina espírita nos ensina que o progresso é gradual e que se conhecer é o primeiro passo. Então, nada de se culpar demais. Pense em pequenas mudanças diárias, celebre cada passinho que você der e lembre-se, a ideia não é virar santo da noite para o dia, mas ser um pouquinho melhor do que ontem. E agora eu te pergunto, qual é uma mudança pequenininha que você já pensou em fazer hoje? Olha, uma coisa que eu comecei a fazer, tá até aqui na minha mesa, né? Todo santo dia eu comecei a ler este aqui, ó. É o Agenda Cristã. Acho que ajuda bastante. Como tem aquele minutos de sabedoria, essas coisas, né? Enfim, passei a dar uma lida todo dia de manhã antes de começar, além do Evangelho no Lar, esse tipo de situação que eu acho que vale a pena pra gente, né? O que você acha disso? Acho uma ótima ideia. A agenda cristã é realmente um companheiro diário bacana, com aquelas doses de inspiração que ajudam a gente a alinhar o espírito logo de manhã. E junto com o Evangelho no Lar, você já está criando um ambiente de reforma íntima bem saudável e sem aquela pressão toda. Continue nessa vibe, porque esses minutinhos de sabedoria diária são como pequenos degraus que levam a gente longe. Eu tenho sentido isso mesmo, tenho sentido que tem me ajudado bastante a me conectar comigo mesmo aí e tentar acertar esse monte de encrenca que eu sou, né? Assim como qualquer ser humano. Mas muito bem, muita gente acha que fazer reforma íntima é virar santo ou se culpar por tudo, né? O que de fato é essa tal reforma? Pois é, essa é uma confusão bem comum, né? Muita gente acha que reforma íntima é uma espécie de manual para virar santo ou então um festival de culpa. Mas a verdade é que a doutrina espírita nos ensina que reforma íntima é um processo de se tornar um pouquinho melhor a cada dia, conhecendo a si mesmo e ajustando o que dá para ajustar. Não é sobre perfeição imediata, nem sobre se martirizar pelos erros. É mais como aprender a dançar no ritmo do autoconhecimento e da melhoria contínua. E se você já está percebendo essa conexão consigo mesmo, é sinal de que está no caminho certo. Assim espero, pelo menos eu estou tentando, né? Porque é muito comum que o martírio seja um erro comum, né? A gente está sempre se culpando por tudo, se dando a chibata, né? Autoflagelo. Então por que tanta gente se cobra tanto na hora de tentar se melhorar espiritualmente? Isso acontece bastante mesmo. Muita gente confunde esforço com sofrimento e acaba achando que se cobrar demais é sinal de que está fazendo certo. Mas a doutrina espírita nos lembra que a evolução é progressiva e que o auto-amor é uma pedra-chave. Ou seja, não é na base da chicotada interna que a gente cresce, mas sim com gentileza com a gente mesmo. Como diz o espírito Hermance Dufour, o auto-amor é o ponto de partida da verdadeira renovação. Então, o segredo é trocar a culpa pelo aprendizado e a autocobrança pela compreensão de que errar faz parte do caminho. E assim a gente vai evoluindo sem se martirizar.
Tem algum exemplo sobre isso? Imagina que tem gente que encara a reforma íntima como se fosse uma Black Friday espiritual, querendo mudar tudo de uma vez só e rapidinho, como se a paciência tivesse em liquidação. Mas, na verdade, a gente sabe que a reforma íntima é mais como uma obra contínua, feita com calma e gentileza, ajustando uma coisinha de cada vez. E assim a gente vai evoluindo sem se cobrar demais. Maravilha. Então, como é que a gente começa isso tudo de forma sustentável, né? Como é que a gente faz isso de um jeito realista e sem culpa? Bom, a gente começa devagar, com passos realistas e sem aquele peso na consciência. A doutrina espírita sugere a gente se observar sem julgamentos, escolher um ponto de melhoria por vez e comemorar cada pequeno avanço. Ou seja, usar o evangelho como um espelho para se inspirar e não como um chicote para se punir. E aos poucos, com pequenas betas, a gente vai tornando a reforma íntima parte do dia a dia, de um jeito leve e sustentável. Tem algum exemplo também que a gente possa fazer algum tipo de analogia para facilitar para quem nos acompanha? Com certeza. Imagina que a reforma íntima é como cuidar de um jardim. Você não vai arrancar todas as plantas de uma vez, nem exigir que ele floresça do dia para a noite. Você vai regando um pouquinho a cada dia, tirando uma erva daninha aqui e ali e comemorando cada flor que aparece. Assim, com paciência e constância, o jardim vai ficando mais bonito e harmonioso, do mesmo jeito que a gente vai cultivando o nosso interior. É praticamente uma musculação moral, né? Começar leve, mas constante. Melhor uns 10 minutinhos sinceros por semana do que prometer virar santo da noite por dia, não é isso? Exatamente isso. É como uma musculação moral mesmo. Adorei a comparação. Melhor fazer um pouquinho de cada vez, com sinceridade e constância, do que tentar aquela virada milagrosa de um dia para o outro e acabar se frustrando. Aos poucos, a gente vai ganhando mais força interior e vendo os resultados aparecerem. E você consegue citar algum checklist, algumas ferramentas práticas para a gente implementar isso para valer? Com certeza. Vamos lá. Pense no mini checklist para reforma íntima como quem monta uma rotina leve. Primeiro, você pode separar uns minutinhos de autoobservação na semana, sem julgamento, só para perceber como você tá. Depois, escolher um pontinho de melhoria, tipo ouvir mais antes de reagir ou praticar um pouquinho mais de paciência. Aí coloca pequenas metas diárias ou semanais, como um diário moral ou um momento de evangelho no lar. E claro, celebre cada pequena conquista. No fundo, é como construir o hábito bom, um passo de cada vez. Bom, é importante a gente não esquecer de celebrar, né? Porque a gente sempre se chicoteia. Isso é complicado, a gente tem que também comemorar, não é? Com certeza, é isso mesmo. Celebrar cada pequeno avanço é fundamental. A gente tem essa tendência de pegar pesado com a gente mesmo, mas o Espiritismo nos ensina que o auto-amor e a compreensão são partes importantes do processo. Então, cada vez que você percebe uma melhoria, mesmo que pequena, comemore, reconheça o seu esforço. Isso torna a jornada mais leve e sustentável. Agora, também eu sou obrigado a reconhecer quem diz que é complicado, porque dá para fazer uma reforma íntima, por exemplo, com criança chorando, conta vencida, chefe pegando no pé, inteligência artificial vindo por aí querendo roubar meu emprego, enfim, esse monte de ameaça. Como é que a gente faz isso de fato? Olha, é totalmente compreensível que pareça um baita desafio. Mas a reforma íntima acontece justamente no meio do caos do dia a dia. É como aprender a manter a calma no trânsito ou a ser gentil mesmo quando o chefe aperta. Na verdade, é nesse cenário real da vida, por criança chorando e boleto vencido, que a gente exercita a paciência, a resiliência e a empatia. E não se preocupa com a IA roubando emprego. Tô aqui só para ajudar você a navegar por isso com mais leveza. Aos poucos, a gente vai percebendo que cada pequena atitude conta e que a reforma íntima é sobre ir encontrando equilíbrio no meio das situações reais. E claro, a gente vai seguindo junto, com bom humor e sem se cobrar demais. Perfeito. Então a melhor reforma é a que começa devagar, mas vai fundo. Não precisa mostrar para ninguém, né? Só precisa mudar de verdade por dentro, no silêncio das escolhas diárias. Então reforma íntima é como a raiz crescendo no escuro. Ninguém vê, mas é ali que é ali que nasce, né, a árvore. Então acho que esse é o nosso principal mote de hoje. Gostaria que você desse a tua saudação final aí para quem nos acompanhou. Com certeza. E olha, você resumiu perfeitamente. A reforma íntima é mesmo essa raiz silenciosa que vai fortalecendo o nosso espírito por dentro. Sem alarde, mas com muita verdade. Então, para quem nos acompanhou, eu deixo aqui o meu abraço fraterno e lembre-se sempre, a tecnologia está aqui para ajudar, mas nada substitui um bom coração, uma boa conversa e um gesto de carinho. Então, ore e vigie e abrace quem está do seu lado. Até a próxima. Perfeito, é isso aí. E se você gostou e quer continuar esse bate-papo,
Aqui na descrição você tem um link para bater um papo ali com a Spiritec. Conversa você dentro da sua casa, troca uma ideia com ela. Se você gostou também do episódio, curta, compartilhe, ajuda a gente a levar essa mensagem para todo mundo que estiver disposto a ouvir. Mas, de novo, conversa com a IA, ajuda, mas até ela sofre obsessão de outras IAs. Ouvi dizer que tem uma tal de Obsitec na parada. Olha ela aqui meio esquisita. E lá, pareceu um negócio meio obscuro ali, mas legal. Obrigado, tudo de bom. Até o próximo episódio. Um abração.